Estudante tem que ficar quieto. No meu tempo, tinha muita lista de exercício. Era tema a tarde toda. Estudante não chama nem professor de senhor. Mas como é que tu quer que te chame? De Maria. Ou Captain, my Captain. No meu tempo, o estudante sabia o hino nacional de cor. Tu sabe? É claro, quem é que não sabe? Então, E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Estudante só fica mexendo no celular, não copia nada no caderno, diz que vai tirar foto do quadro, vai copiar depois. Nunca faz, perde na galeria. Eles passam o dia inteiro vendo um videozinho no YouTube, não são capazes nem de levar o livro pra sala de aula. Mas tu só usa o livro, não? Não muda de assunto. Vamos para o canal da Então a gente tá num momento que a escola é do século XIX. Os professores e os pais são do século XX e os estudantes são do século XXI. Século XIX, vale lembrar, é o século do positivismo, o século que se acreditava numa ideia de verdade absoluta. É um século que nós tínhamos a escravidão, ainda negro era escravo. Já o século XX, completamente diferente, é o século das grandes utopias, se acreditava na questão do contexto de Guerra Fria, capitalismo ou socialismo, as grandes mega narrativas, uma ideia de certeza ainda, e a mulher, por exemplo, não podia votar. Já o século XXI, onde a gente se encontra hoje, é a era das dúvidas, a era da informação. Nós temos a questão da micro-revolução cotidiana, é um outro momento histórico. Essa questão da informação. Em sala de aula, eu penso muito assim na questão do uso do celular, né? A gente não pode proibir, mas tem gente que não vê desse jeito. Os próprios estudantes, né? Vão usar pra quê? Os pais, pra que vai ter o celular? Acham que simplesmente, sei lá, que as criaturas estão só no Facebook. O Facebook nem é tão interessante assim pra ficar o tempo inteiro no Facebook. Mas tem muitas outras coisas. Mas aí tu pega e pede pro estudante fazer uma pesquisa, não sabe usar o Google. E, tipo, a gente cresceu com a internet. A gente passou pelo KD, a gente passou pelo Surf, Alta Vista, né? Então, a gente tem essa questão de usar o Google. A gente consegue pesquisar, né? Então, enquanto algumas pessoas ainda estão discutindo se deve usar ou não, a tecnologia tá aí. A gente não pode simplesmente proibir isso. Então, a gente tá aqui perdendo tempo. Será que o celular deve ser usado em sala de aula ou não? Quando eles estão com o celular. Nós estamos com o celular. Não faz mais sentido a gente entender o celular como um vilão. Sim. A questão é que a gente tem que repensar a maneira de utilizar qualquer tecnologia em sala de aula. O celular é uma tecnologia, como o livro é uma tecnologia, a caneta é uma tecnologia. Enfim, a questão é a gente se adaptar a essas novas tecnologias e fazer um bom uso delas. Tô cansado de usar o celular em sala de aula, aplicativos para encontrar dados, fazer pesquisas em tempo real. A ideia é, ao invés de afastar o celular, trazer ele pro nosso lado, trazer a tecnologia pro nosso lado. E são duas coisas, né? Primeiro, que nós também usamos o celular, os pais também usam o celular, a escola usa o celular, a gente usa o celular o tempo inteiro, né? Às vezes a gente tá falando com um amigo uma coisa muito importante, o amigo tá ali mexendo no celular, a gente também não pode colocar toda a culpa neles, porque eles só sabem mexer no celular. Às vezes o estudante tá mexendo no celular, o professor fica bravo, mal sabe ele que o estudante tá justamente pegando mais informação para completar aquela explicação que o professor tá dando em tempo real, ou seja, no exato momento que está acontecendo aquilo. E outra, como é que tu estuda, quando tá estudando? Basicamente pela internet. Artigos, Google Acadêmico, muita coisa do YouTube, celular, a plataforma geralmente é celular, porque como eu tô sempre pra lá e pra cá, o celular tá comigo. E tu anota quando tu faz anotações? Bloco de notas, celular também. Tá, mas no bloco de notas do celular? Muitas vezes, Eu tenho do papel, eu preciso ainda do papel, eu preciso ouvir, copiar, escrever. Só que eu entendo que as pessoas não são mais assim, mas eu consigo entender, sabe? Mas eu preciso do papel, é uma coisa que eu não consigo. E aí a pessoa pode estar dando aula, a pessoa tá mexendo no celular, na verdade ela tá copiando, tá anotando, tá fazendo anotações, reflexões a partir da tua fala, no celular. Assim e aí tu pede pra guardar. Sim, mas assim como também não, né? Daí tem os... Mas isso vai ser sempre, né? O aluno pode estar, o estudante pode estar escrevendo, pode estar fazendo um bilhete, enfim. E o cara no Tinder no celular ali também. E a última coisa é a questão do professor, né? Enquanto ainda buscando resposta, vai usar o celular porque quer pesquisar alguma coisa. A gente tem uma dificuldade de entender, sobretudo nós docentes, de que a gente não tem resposta para tudo. Isso não é um problema. A grande questão da educação, da escola em si, são as perguntas. Ou seja, o foco é questionar, o foco é buscar a curiosidade. O professor tem que ser cada vez mais um pesquisador. Então a gente não precisa ter uma resposta ao final da aula. Se nós acabarmos a aula com perguntas, com dúvidas, melhor ainda. Quando o estudante meu sai do encontro nosso com algumas certezas, algumas respostas, confesso que eu fico um pouco contente. Agora, quando ele sai da minha aula cheio de dúvidas, confuso, questionando, curioso, pensando, nossa, o que esse cabeludo tá falando? Que coisa é essa? Será que faz sentido? Não, ele vai atrás buscar mais informações. Eu fico
muito mais contente. Ou seja, a aula não tem que acabar com a resposta, né? A educação, ela é de perguntas. O que move o mundo são as perguntas. Então a gente não tem que ficar preocupado com a resposta. Isso era século XIX. Mas eu acho também, sabe o que eu acho mais legal quando termina a aula? Claro, o estudante tem as perguntas, mas eu acho mais legal quando a gente se questiona. Porque, né, a gente não dá a mesma aula todos os anos. Tem um planejamento. Tem um planejamento, mas a aula nunca é a mesma, né? Nem no mesmo ano, a turma nunca é a mesma. De uma turma para outra muda. E a gente aprende, a gente, sei lá, vai aperfeiçoando. Isso eu acho muito legal. A gente também se transforma, a gente também sai com novas dúvidas, eu acho. É a ideia de quebrar aquele paradigma. Quando o século XIX e XX estavam muito mais centrados na resposta, na certeza, o século XXI é o século da pergunta, do questionamento, da dúvida. E a gente tem que entender isso, nós professores e nós estudantes. Não tem problema se tu tiver dúvidas, né? É o mais legal, é isso. Exatamente o que tu falou. Se o cara sai tendo certeza, tem alguma coisa errada. Porque a gente tem que questionar. Tem muita coisa, né? As perguntas é que movem o mundo. Sem perguntas a gente não estaria aqui. Interrompemos essa gravação para uma coisa muito importante. Aqui, ó. Não, meu Deus, pelo amor de Deus. Então o estudante não precisa ficar quieto, que a nossa aula não seja para o estudante dormir, mas para o estudante sonhar. Logo ele pode participar, debater, discutir, interagir com a gente, isso é o mais importante. Sim, aquela lista de exercícios também, ou de temas, nem sempre é uma coisa, não deve ser uma coisa fixa. Porque às vezes tu faz 3 ou 4 exercícios e tu sabe que o estudante conseguiu desenvolver aquela habilidade, né? Não precisa chamar de senhor ou de senhora, pode chamar pelo nome, né? É até mais carinhoso, mais interessante isso. Agora, essa questão da relação mais horizontal faz toda a diferença. Não é vertical, professor e estudante, mas que a gente pense nessa horizontalidade na hora de construir o conhecimento. Chamar de Ralph, chamar de Maria por cima. Isso é importante, essa relação, essa questão de também trabalhar a inteligência emocional, a inteligência social do estudante. A questão do hino também, né? Se quer decorar evidências, decora evidências. Se quer decorar o hino nacional, decora o hino nacional, né? Decora o que representa, né? Decora o que for da sua cultura. Pode usar caderno, celular, livro, cada um se adapte, né? Cada um tem uma personalidade, não precisa ser uma coisa padronizada. Cada um tem a sua forma de entender, a sua forma de aprender. Eu prefiro escrever no papel, eu prefiro no bloco de notas do celular. Então a gente tem que pensar nisso, e o professor tem que entender, o professor tem que compreender essa individualidade de cada estudante. E quer usar o YouTube, quer pesquisar. Às vezes eles aprendem em jogos, né? Eu sei que é uma coisa que é difícil da gente aceitar, mas às vezes jogando eles aprendem também. É importante, né, Raul? Porque esses assuntos, se eles surgirem em aula de novo, né? É importante que a gente não mude de assunto. Isso que a gente compreenda, Maria, que se a escola está no século XIX, nós professores, nós pais estamos no século XX e os estudantes no século XXI, quem é que tem que mudar? Olá, estava aqui por cima, acho. Ele vai querer vender a imagem de roqueiro. Parou, meu, da Atena podia ser um youtuber.